Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 4, Energia Térmica, do livro Buriti mais Ciências para o quinto ano. Esta é a primeira parte do capítulo 4. Estudaremos agora a página 32. Agora me diz aí, você já se inscreveu no meu canal? Você sabia que eu posto, além da explicação, a correção das atividades? E você já estudou para a prova? Já fez sua tarefa de casa ou trabalho de escola? Que tal utilizar a correção das atividades para fazer sua tarefa ou para fazer aquele trabalho ou estudar para a prova e tirar uma nota 10? Então não perca tempo e se inscreva no canal e ative o sininho, pois você será avisado quando o próximo vídeo sair. Então corre lá e se inscreve no canal. Vamos começar agora então o estudo na página 32, do capítulo 4, Energia Térmica. Esse conteúdo é simples, porém pode confundir um pouco você. Então é importante que você amplie esse entendimento nos próximos anos de estudo. De uma maneira bem resumida, nós vamos entender o que é energia térmica. Atenção, grave isso aqui, ó. Energia térmica é o calor. Como assim o calor? É o calor, simples. Simples assim. Quando você esfrega uma mão na outra bem rapidinho, você vai perceber que as suas mãos vão esquentar. E esse calorzinho que você está gerando na sua mão é a energia térmica. Ou seja, é o calor. Bem simples, né? Grave isso, ó. Energia térmica é o calor. Essa energia térmica gerada na sua mão vem da movimentação de moléculas da sua mão. Você não precisa entender tudo isso agora, porque vai estudar isso melhor sobre a movimentação das moléculas. O que eu preciso que você entenda é que esse calor é a energia térmica. Nós vamos estudar nesse capítulo essa energia no nosso dia a dia, ou seja, como essa energia térmica ou calor é importante para nosso dia a dia, para a nossa vida, para as coisas que fazemos diariamente. Vamos ler aqui um pouco o texto. A temperatura dos nossos corpos tem relação com a energia térmica. Quanto mais energia térmica há em um corpo, maior é a sua temperatura. Para determinar a temperatura de um corpo, nós usamos o termômetro. Então percebam o que diz aqui no texto, ó. Quanto mais energia há em um corpo, maior é a sua temperatura. Resumidamente, o que eu disse a vocês, que a energia térmica é o calor, de uma maneira resumida. O texto segue dizendo que o nosso corpo, por exemplo, produz energia térmica ou calor. Nosso corpo tem uma espécie de regulador de temperatura, porque para que possamos ficar vivos, nosso corpo precisa ter uma temperatura adequada, uma temperatura certa. Então, quando nós nos alimentamos, o nosso organismo transforma a energia dos alimentos em energia térmica, para manter o nosso corpo aquecido e funcionando. Atenção, isso não está no livro. Eu estou apenas complementando para que você entenda a explicação, que o nosso corpo produz uma energia térmica, calor, e é importante que o nosso corpo esteja sempre regulado com a temperatura correta para que os sistemas do nosso corpo funcionem bem. Vamos ler mais um pouco aqui, ó. Quando dois corpos apresentam temperaturas diferentes, ocorre transferência entre eles de calor, até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Assim, o corpo mais frio esquenta, o mais quente esfria. Vamos entender isso, ó. Partindo da ideia da sensação de frio. O que significa sentir frio? Quando nós sentimos frio, significa que o nosso corpo está perdendo o seu calor, ou seja, a sua energia térmica. Ou o calor está saindo do corpo, está sendo retirado do corpo. E é por isso que nós sentimos frio.
Mas por que que isso ocorre? E foi o que nós lemos aqui, que eu vou explicar para vocês agora. Vamos observar esse fenômeno a partir de uma ideia de equilíbrio. Quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes ou com quantidades de energia térmica diferentes, ocorre uma transferência de energia térmica de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então eu peguei aqui como exemplo, desenhei aqui um corpo humano. Vamos imaginar que isso aqui seja um corpo humano, nosso corpo. Como eu disse a vocês, o nosso corpo tem uma energia térmica e ele regula o corpo com uma temperatura de 36 graus. É importante que o nosso corpo fique com essa temperatura de 36 graus para que a gente possa viver. E aqui nós estamos em um ambiente, né? Podemos estar fora de casa, na rua, na floresta, em qualquer local, e esse ambiente tem uma temperatura de 5 graus. Então percebam que aqui nós temos uma temperatura mais quente e aqui uma temperatura mais fria. O que vai acontecer? O nosso corpo ele vai doar calor para o ambiente. O calor do nosso corpo vai sair do corpo para tentar esquentar o ambiente. Lembrando que esse ambiente está com 5 graus. Ok? Então nós vamos partir aqui de uma ideia de equilíbrio. O nosso corpo, que é mais quente, está tentando esquentar o ambiente. E o ambiente, que é mais frio, está tentando esfriar o nosso corpo. A temperatura do ambiente está se espalhando e vai tentar esfriar o nosso corpo. E é por isso que nós temos a ideia de equilíbrio. O corpo mais quente, que no caso aqui é o nosso corpo, está doando calor, está tentando esquentar o ambiente. E o ambiente, que está mais frio, com 5 graus, está doando também a sua temperatura e está tentando esfriar o nosso corpo. E é por isso que nós sentimos frio. Na verdade, quando nós colocamos uma blusa, a blusa ela não esquenta o nosso corpo. Na verdade, ela impede que o nosso corpo perca o calor. Então imaginem que isso aqui é uma uma blusa de pele, uma blusa bem grossa. Quando nós colocamos essa blusa, vou colocar aqui também uma calça de outra cor aqui, ó. Uma calça bem grossa no corpo do nosso modelo aqui. Quando nós colocamos uma roupa bem grossa, a roupa ela não está esquentando o nosso corpo. Na realidade, a roupa grossa ela está impedindo que o calor saia do corpo. Esse calor não vai conseguir sair do corpo. Então, quando nós sentimos frio, é porque o calor do nosso corpo está saindo e indo para o ambiente. A partir dessa ideia de equilíbrio, o corpo mais quente vai doar seu calor para o corpo mais frio e o corpo mais frio vai doar o seu frio para o corpo mais quente, como nós vimos aqui no livro. Ó. Quando dois corpos apresentam temperaturas diferentes, ocorre a transferência de calor entre eles, até que os corpos atinjam a mesma temperatura. Por isso que eu falei para vocês que nós íamos trabalhar com essa ideia do equilíbrio. Então, aí vem a importância de que quando você estiver em um local que estiver muito frio, muito vento, você busque algum tipo de abrigo, utilize roupas grossas que vão impedir o calor do seu corpo de sair para que você possa viver. Porque se o seu corpo, o nosso corpo, perder a temperatura térmica, a energia térmica ideal, nós podemos morrer por falta de calor. Vamos continuar aqui na página falando um pouco sobre a condução de energia que nós já vimos brevemente lá no capítulo 2. Aqui nós vamos falar então sobre materiais que conduzem bem o calor, ou seja, bons condutores de calor. O texto traz aqui o ferro e o alumínio, enquanto temos outros exemplos, né, de outros materiais que são isolantes térmicos, como o isopor e a madeira. E para entender essa ideia de transferência de calor ou isolar o calor, eu vou fazer aqui também uma breve ilustraçãozinha. Esse aqui é o exemplo mais clássico
que é utilizado para entender quando um material é um bom condutor de calor. Então aqui nós temos um fogão. Esse fogãozinho aqui está ligado, né? Tentei desenhar aqui um foguinho. E dentro dessa panela aqui, vamos supor que aqui tem um bife, um pedaço de carne. Essa carne ela precisa ser cozida, ela precisa ser assada para a gente poder consumir esse alimento, correto? Então aqui nós temos um bife. Imagine que isso seja um bife. Bom, o ferro e o alumínio são bons condutores de calor. Então o que acontece? Esse calor que está aqui no fogo, né, essa energia térmica do fogo vai subir aqui e vai tocar aqui no alumínio, no metal. Esse metal, como ele é um bom condutor de calor, ele vai se esquentar bem rápido, ele vai ficar bem quente. E ele vai transferir essa energia térmica para a carne que está aqui dentro. Ou seja, a carne também vai esquentar. E quando ela esquenta, ela vai passar por um processo de cozimento, ficar mais mole, matar os micro-organismos que podem fazer mal para a nossa saúde. Enfim, o que é importante que vocês entendam é que o ferro e o alumínio são bons condutores de energia térmica. Esse calor que sai do fogão é conduzido pelo ferro ou pelo alumínio da panela até o alimento que está dentro dela, esquentando esse alimento. Bom, agora nós precisamos pegar esse alimento, retirar esse alimento daqui. Como que a gente faz isso? Olha só, e aqui nós temos um desenho de uma mãozinha para pegar essa panela. Essa panela vai pegar em um cabo de madeira. Por que o cabo de madeira? Porque o cabo de madeira não é um bom condutor térmico. Ele é um isolante térmico. Sabe esse calor que está se espalhando aqui pela panela? Ele vai ter alguma dificuldade de atravessar a madeira. Ele não vai conseguir atravessar a madeira com toda a sua força. É claro, a madeira pode até esquentar um pouquinho, mas vai ser bem pouquinho. E assim nós entendemos que a madeira é um isolante térmico, ou seja, ela não conduz o calor. Vou trazer para vocês aqui mais um exemplo de um outro isolante térmico. Atenção que esse aqui não está no livro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre a telha sanduíche. É o nome da telha, pessoal. Telha sanduíche. É utilizada para cobrir casas. Como que é essa telha? Bem simples. Tem uma lata por cima, depois tem uma placa de isopor e depois tem mais uma lata. Então são 3 camadas. Lata, isopor e lata novamente. Por isso o nome telha sanduíche. E qual é o efeito dessa telha sanduíche? Vamos imaginar então que aqui nós temos os raios solares. E aqui nós temos um telhado com telha simples. Bom, esse raio solar vai vir do Sol, né? Essa energia térmica, esse calor vem do Sol e ele vai encontrar a telha aqui de barro ou telha de ferro. Esse material é um bom condutor de calor. Então o que esse material vai fazer? Vai absorver toda essa energia térmica, vai esquentar. Quem aí já subiu no telhado e colocou a mão na telha? Muitas vezes ela está muito quente, principalmente quando é uma telha de ferro, de alumínio, de lata. E esse calor da telha vai passar aqui para o ambiente e vai deixar a sua casa bastante quente, né? Aqui temos o exemplo então da telha simples. E agora vamos para o exemplo da telha sanduíche. Mesma coisa, ó, a energia térmica da luz do sol vai chegar aqui, vai bater na placa de metal, só que quando ela passar da placa de metal, ela vai encontrar uma barreira. Essa barreira vai impedir que o calor, que a energia térmica, passe para a segunda camada de lata, que seria essa aqui de baixo. Assim, a quantidade de calor que vai chegar aqui embaixo vai ser bem menor. Então, o isopor, aqui no meio das duas telhas, serve como uma barreira. Ele impede que o calor atravesse dessa parte aqui para essa parte aqui de baixo. E assim nós temos mais um exemplo de isolante térmico. O primeiro isolante que o livro mostra é o do cabo de madeira, e agora eu trouxe para vocês também um isolante do isopor, um exemplo prático do isolante de isopor. Esses são então 2 exemplos de isolante térmico, ou seja, materiais que não absorvem
com tanta facilidade a energia térmica e por isso podem ser utilizados em nosso dia a dia. Como eu disse no começo, esse tema ele é um pouquinho difícil, então é importante que você leia o texto, tente responder as questões, assista novamente esse conteúdo, essa aula e, inclusive, busque outros materiais na internet. Quero pedir desculpa para vocês pela minha voz, que está bem rouca. Eu estou em quarentena, em isolamento, estou aguardando para fazer o teste do Covid. Se Deus quiser, não vai ser nada. E eu vou finalizar por aqui, então, essa aula. Queria pedir, então, aqui para vocês deixar o like no vídeo, escrever um comentário e ativar o sininho para você ser notificado quando a segunda parte desse estudo sair. Então, nos vemos na segunda parte. Até a próxima. Tchau!